Pai do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já peço desculpa pelo barulho dos carros aqui, não tem outra opção a não ser gravar dentro do carro, mas eu não gosto de gravar dentro do carro, eu gosto de gravar ao ar livre, então fica esse ruído, esse som de carro, né? A única coisa boa é o canto dos pássaros, que vocês vão ouvir também junto, tá bom? Mas que Deus abençoe, que essa palavra ela possa falar ao seu coração, que você seja edificado através desse vídeo, através dessa palavra, e que tudo seja para a honra e glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós vamos estudar nessa semana sobre o legalismo. Legalismo, talvez é uma palavra que parece estranha, muitos talvez nunca ouviram falar, né? Mas nós vamos estudar sobre o legalismo, sobre os legalistas, né? Legalismo está ligado à religiosidade, né? As pessoas religiosas correm um sério risco de cair no legalismo. O que é isso? É não priorizar a obra do Calvário, né? Não valorizar o sacrifício que foi feito na cruz por nós, né? Menosprezar a graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Recebemos de Deus aquilo que não merecemos, isso é graça. E acima de tudo está a graça de Deus, e não o nosso comportamento, não a prática das nossas obras, que vai ser suficiente para a nossa salvação, jamais, né? Todo o nosso esforço, todas as nossas obras é como pano imundo diante de Deus, né? Não serve para nada. A única obra salvadora é a obra que foi feita por Cristo na cruz do Calvário por todos os que creem. Amém? Então vamos falar sobre o legalismo. O que a Bíblia diz sobre legalismo? Legalismo é um estilo de vida de pessoas que acreditam, né, que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Então, ele acredita que através daquilo que ele faz, daquilo que ele realiza, ele vai ser salvo por aquilo. Então, se nós pudéssemos ser salvos pelas obras, Jesus morreu em vão, né? Se não precisasse de Jesus ser morto na cruz para nossa salvação, bastava a gente cumprir as obras, cumprir a lei, né? Mas ninguém cumpriu a lei, porque a lei é espiritual e nós somos carnais. Ninguém consegue cumprir a lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus. Nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei, porque todos pecaram, todos tropeçaram, né? E Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para usar a sua misericórdia para com todos os que creem em Cristo. Amém? Então, não tem obra que nós possamos realizar que possa nos trazer a salvação. Legalismo significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas, né? A pessoa legalista, ela coloca regras acima de Deus e das necessidades humanas. É o estilo de vida de pessoas que acredita que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Esse pensamento não é bíblico e foi condenado por Cristo. Vejamos o que a Bíblia diz. Então, os fariseus, eles eram os maiores legalistas, e durante o ministério de Jesus, eles foram os adversários de Jesus, os fariseus. Eles eram religiosos, eles buscavam cumprir a lei de Moisés, né? Mas eles tropeçavam na própria lei, porque a mesma lei que diz, né, que
devemos amar a Deus e o próximo como a ti mesmo, era quebrantada por eles porque eles apedrejavam aqueles que pecavam, né? Então eles tropeçavam na própria lei. Então, Jesus nos conta que, aqui uma parábola, que é bem assim, reveladora, né? Que mostra um legalista de verdade. Veja bem, está em Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Eu acho lindo isso. Diz assim: e disse Jesus também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha o que diz aqui: uns que confiavam em si mesmo, nas suas obras, né? E desprezavam os outros. O legalista, ele se sente melhor do que os outros, ele se sente mais importante do que os outros, porque ele faz uma determinada coisa e o outro não, né? Isso já é um pecado. Desprezar as pessoas já é pecado, né? Então Jesus continua dizendo aqui nessa parábola: olha, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O que é um fariseu? Um religioso. E o que é um publicano? Um homem público, cobrador de impostos na época, considerado pecador, né? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Veja bem: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a audácia desse religioso. É um perigo a gente, por procurar fazer a vontade de Deus, achar que somos melhores do que os outros. Ninguém pode se gloriar diante de Deus, né? A graça de Deus é para todos, a porta está aberta para todos, a misericórdia de Deus é para todos. Então, ninguém pode se achar melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Esse aqui diz: olha, eu não sou como este aí. Eu faço isso, faço aquilo. Olha, dou graças a ti porque eu não sou como os demais homens. Não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero. E nem sou como este publicano. Jejum 2 vezes na semana. Olha o jejum aí, olha a religião aqui. É errado jejuar? Não, é bom. Mas para a glória de Deus, não para a glória sua, não para a sua própria glória, não para a sua exaltação. É bom dar esmola? É. Mas quando eu dou esmola e toco trombeta, não tem valor algum. Quando eu faço alguma coisa para alguém e me glorio em cima daquilo, não tem valor algum, né? Porque Deus é que tem que ver e me recompensar. Deus tem que ver o que eu faço em oculto e Deus vai me recompensar publicamente. Agora, se eu fizer o bem e sair tocando trombeta, me exaltando, ficou em vão. Já recebi a minha recompensa aqui. É isso que Jesus ensina. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A religiosidade falando aqui. Então eu sou melhor porque eu faço isso, faço aquilo. E está anulando a graça de Deus, né? Porque a graça de Deus é que nos faz aceito diante do Senhor. Se não for a graça, não vale jejum, não vale dízimo, não vale nada. Se a porta da graça não estiver aberta, se Deus tivesse aberto, né, essa porta maravilhosa da graça. A graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça se manifestou trazendo salvação. É a graça que traz a salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus, né? A graça de Deus é a nossa fé. Ah, mas então eu não preciso ter obras. Não. Fé sem obras é morta. Não tem valor algum. Então eu sou salvo pela graça, através da fé, para viver em boas obras. Mas não sou salvo pelas obras. Se eu tiver só obras e não tiver fé, não tem valor algum. E a fé em Cristo Jesus, né?
Jesus é o que justifica. Jesus é o mediador entre Deus e o homem. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Em nenhum outro a salvação. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então a salvação está em Cristo Jesus. Então tudo depende do quê? Da graça de Deus. Foi a graça que trouxe o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Foi a graça que se manifestou na cruz. Foi a graça de Deus que fez com que o Cordeiro imaculado fosse imolado e o seu sangue fosse derramado para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Então, eu tenho que ter boas obras para confirmar, né, a minha fé. Eu tenho que ter boas obras porque eu fui chamado para as boas obras. Eu fui liberto, Cristo me comprou, pagou um alto preço para que eu tivesse boas obras. Ele morreu por mim para que eu vivesse para Ele. Coisa linda? Glória a Jesus, glórias a Deus, né? Então nós estamos falando sobre o legalismo, e o legalista ele nega isso, ele anula isso, essa graça, porque ele acha que é mérito dele. A salvação eu alcanço porque eu sou bom, a salvação eu alcanço porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Devemos fazer essas coisas por gratidão e amor a Deus, não para a salvação. A salvação é a fé em Cristo Jesus. É a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, tenho que crer em Jesus para não perecer e ter a vida eterna. Continua dizendo o publicano, porém, esse é o outro, o pecador. Entrou dois para orar, né? O religioso, o fariseu e o publicano. Agora o publicano, o pecador. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Não tem nada mais lindo do que a gente reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas. Deus perdoa a todos? Não, Deus perdoa quem se arrepende. Deus perdoa quem reconhece o seu erro, né? Filho pródigo desperdiçou toda a herança, mas voltou arrependido, confessando que havia pecado, e Deus o recebeu como filho, né? Então, olha, o publicano batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus diz: digo-vos que este quem? O publicano, desceu justificado para a sua casa. Deus recebeu a oração dele. E não aquele, quer dizer, não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Diante de Deus não cabe nenhuma exaltação. Nenhum ser pode ser exaltado diante de Deus. Pode ser exaltado por Deus, mas não ele se exaltar diante de Deus. Jamais. Devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele nos exalte, né? Então, olha, o que nós estamos falando? De legalismo. Então vamos ter muito cuidado para não nos tornar religioso legalista, né? Vamos ser cristão, vamos ser humilde, vamos reconhecer as nossas falhas, vamos confiar na graça, na misericórdia e no amor de Deus. Vamos ser dependente da graça, da misericórdia e do amor de Deus, e não confiar em nossas obras, porque as nossas obras, quando temos fé em Cristo, as nossas boas obras trazem para nós o que? Galardão. Deus dará a cada um segundo as suas obras, recompensa. Mas salvação é pela graça. Salvação depende da graça e da fé em Cristo Jesus. Mas depois de salvo, devemos trilhar
o caminho das boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para praticar boas obras. A Bíblia diz que Deus se deu, né? Jesus se deu para remir um povo especial, zeloso de boas obras. Temos que ter boas obras, faz parte da vida cristã, faz parte do cristianismo, do evangelho. Mas a salvação é pela graça de Deus, é pelo favor imerecido. Ninguém merece ser salvo, mas aquele sacrifício que foi feito lá na cruz, quando Jesus disse está consumado, e o véu do templo se rasgou, e o Santo dos Santos deixou de habitar ali na arca da aliança, né, para habitar dentro do coração daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. Amém? Não vamos ser legalistas, vamos ser cristão, não vamos ser religioso, vamos crer no Evangelho e vamos nos aplicar às boas obras, porque há uma recompensa para todos. Amém? Que Deus nos abençoe e que nos livre do legalismo, de nos tornarmos legalistas, fariseu, religioso, né? Querer pensar que somos, achar que somos melhores do que alguém. Não, não somos melhores. Podemos ser diferentes, mas nunca melhores que ninguém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tudo que você colocar a mão, que Deus venha prosperar. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos.